Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. É absolutamente impossível falar em política global e em especial em geopolítica e geoestratégia sem se falar em África. E as razões são incontáveis. Abordaremos as que, acho eu, são as principais e somente isso, as principais. Em primeiro lugar, temos a mais natural, que é a sua posição no próprio globo, ligando o Indo-Pacífico ao Atlântico, que foi o que motivou os portugueses a empreender a descoberta do caminho marítimo para a Índia no longínquo século XV, que foi um dos marcos da história da humanidade. Se, até ao século XVI, a África tornou-se estratégica por controlar duas rotas marítimas fundamentais, a Rota do Cabo, que liga o Índico ao Atlântico pelo Cabo da Boa Esperança, mas também a Rota do Sul do Atlântico, devido à projeção do arquipélago de Cabo Verde, precisamente no centro desta rota. A partir do século XIX, com a construção do Canal do Suez, a África também passou a controlar essa rota importantíssima, que representa 15% do mercado mundial e 70% do mercado europeu que passa por esse canal. Essa posição deve-se ao domínio das costas ocidentais do Golfo de Aden, de todo o Mar Vermelho e, inclusive, do próprio Canal do Suez, embora este já fique na África subsaariana uma realidade cultural, geopolítica e geoeconómica total e completamente distinta. Depois, temos o seu tamanho. Não sendo o maior continente em termos absolutos, é somente o segundo depois da Ásia, e se dividirmos, como é lógico, a América em dois, é o continente que mais se estende no globo, quase desde as regiões temperadas da Europa às imediações da Antártica. Também é fundamental pela sua diversidade. 52 países, mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 3.000 línguas faladas, 492 grupos étnicos distintos. Esta multiplicidade, sendo, não raras vezes, um problema, se bem gerido, pode ser um fator potenciador de progresso e desenvolvimento. Claro que não podemos deixar de falar dos recursos. Desde petróleo a metais preciosos, inclusive os utilizados pelas novas e futuras tecnologias, até ao café e ao cacau, dos diamantes às pescas, das potencialidades do turismo e da indústria, passando por recursos agropecuários imensos e quase inexplorados, faz e fará de África uma potência incontornável e inabalável no contexto global, seja qual for a sua configuração ou ordenamento geopolítico. Por isso, a Europa, desde o século XV, tentou controlar a África e os seus recursos. Por isso, desde o século XVI, beneficiando somente do ascendente tecnológico, submeteu os povos africanos, provocando atentados aos direitos humanos e à autodeterminação e identidade cultural que ainda hoje envergonha o Ocidente e em especial a Europa. Esta submissão foi total e plena, baseada no racismo e na xenofobia, não só negando aos povos africanos a sua independência política, cultural e económica, como também lhes negando o acesso à educação, ao desenvolvimento, ao progresso e à tecnologia. Foi somente com os movimentos independentistas da segunda metade do século XIX que os povos e as nações africanas obtiveram a sua autonomia e depois a sua independência. Mas mesmo assim, essa independência era muito limitada. Em primeiro lugar, as fronteiras, as divisões territoriais, não refletiam e nem refletem, na maior parte das vezes, a realidade étnica, cultural e histórica dos povos africanos. Mas refletem, isso sim, os ditames europeus e os interesses europeus na divisão africana que foi efetuada no famoso mapa cor-de-rosa em finais do século XIX.
em segundo lugar, porque muitos países africanos, com independências recentes, sem quadros académicos e políticos, sem estruturas de desenvolvimento e bases políticas que eram eliminadas pelos europeus logo que surgiam, foram presa fácil para as duas superpotências no auge da Guerra Fria. Os países africanos foram disputados e em grande parte controlados, ora pelos Estados Unidos da América, ora pela União Soviética, desde os movimentos independentistas dos anos 60 e 70 até ao colapso do Muro de Berlim, nos anos 90. Por isso, a África, de facto independente, autónoma e com iniciativa própria, existe há menos de 30 anos. E foram nestes 30 anos que muitos países foram caminhando, uns mais depressa, outros mais devagar, para as democracias, para a liberdade, para o progresso, para o desenvolvimento, livrando-se progressivamente de vícios criados no esforço da resistência à colonização, como são exemplo as desigualdades sociais e, fundamentalmente, a corrupção e as economias paralelas. Não nos podemos esquecer que no tempo colonial, com todas as estruturas dominadas pelos europeus, a economia paralela e a corrupção eram, de facto e realisticamente, a única hipótese de os africanos poderem ter alguma qualidade de vida no ambiente que, sendo deles, nada era controlado por eles. E este sistema vigorou durante séculos, estando profundamente enraizado na própria cultura africana. Mas nos últimos 30 anos, e ressalvo somente 30 anos, o progresso de muitas nações de África para controlar e erradicar a corrupção e a economia paralela tem sido absolutamente notável e fantástico. Porque desmantelar em 30 anos um sistema de séculos e colocar no seu lugar um outro é uma obra titânica e que normalmente demora gerações. O que alguns países africanos têm conseguido em apenas 30 anos é notável sob todos os pontos de vista. Isto ao ponto de algumas economias da África subsaariana estarem progressivamente a ingressar nos mercados financeiros globais, com a Costa do Marfim a emitir Eurobonds em janeiro de 2024 e que será seguida, por certo, por outros países. Por exemplo, a capitalização da Bolsa de Valores de Moçambique cresceu quase 200% desde 2016 e o Banco Mundial anunciou a aprovação de um novo programa quadro de cooperação para São Tomé e Príncipe que abrange mais de 10 projetos avaliados em mais de 225 milhões de dólares para os próximos 5 anos. Mas que África é esta que muito em breve vai fazer valer nos mercados, na diplomacia e na política o poder que sempre teve, mas nunca lhe deram o direito de exercer? A Europa nunca conseguiu resolver a sua relação com a África. As relações são antigas, mas são más relações. Os africanos ainda veem com desconfiança os europeus. E muitos europeus ainda não se livraram de um certo paternalismo colonialista em relação à África. Para muitos ocidentais, a África ainda é habitada por pretinhos coitadinhos pobrezinhos que, como diria Júlio César, não se governam nem se deixam governar. Este paternalismo provocou que, em termos políticos, económicos e geoestratégicos, o Ocidente, mas em muito especial a Europa, nunca levasse de facto a sério a África e sempre visse as relações comerciais e financeiras na antiga lógica do colonialismo de explorar e não negociar. Por isso, em 30 anos, a Europa, para além de boas intenções e milhares de tratados e acordos, não conseguiu firmar uma posição sólida e efetiva em termos de influência e de poder junto das nações africanas. Mas se a Europa não o fez, alguém o fez
e alguém o conseguiu. O bloco China-Rússia, sem o peso do passado colonial e com uma visão muito mais estratégica em termos políticos, económicos e diplomáticos, muito devido à estabilidade permitida por governos totalitários, foram controlando, adquirindo, dominando e assumindo posições por toda a África subsaariana. Hoje em dia, tanto a China como a Rússia dominam grande parte dos recursos naturais de África, em especial os metais preciosos e os hidrocarbonetos. O investimento global em hidrocarbonetos pode atingir os 580 mil milhões de dólares em 2024, o que representa um aumento de 11% ao ano de 2023, de acordo com o estudo Oil and Gas Industry Outlook 2024 da Deloitte. E muito desse investimento é suportado pela República Popular da China. Um indicador notório é que as exportações de mercadorias só dos países de língua oficial portuguesa para a China atingiram 147,5 mil milhões de dólares em 2023. Um novo recorde histórico, de acordo com dados oficiais. E tanto a China como a Rússia estão a ter a astúcia suficiente para não fazer este processo recorrendo a medidas de imposição ou hostilidade, mas sim em políticas, pelo menos aparentes, de cooperação e mútuo entendimento, contribuindo para o desenvolvimento, fazendo negócio e não exploração, mas criando dependências que no futuro serão muito difíceis de inverter. Por isso, quando a nova África começar a fazer sentir a sua influência na economia e na geopolítica, quase por certo, seja por dependência ou gratidão, será um aliado do bloco China-Rússia e não, como quase seria natural, um aliado da Europa. Foi mais um erro infantil, uma incompetência ridícula e uma ingenuidade absurda de uma Europa que essa sim e cada vez mais não se governa nem se deixa governar. Com os equilíbrios frágeis da geopolítica e da geoestratégia atuais, com a crescente influência e domínio da China globalmente, com os Estados Unidos e os seus aliados mais frágeis e desorientados, tanto em termos de política externa como de política interna, a África poderá ser o elemento que faltava à China para impor uma hegemonia avassaladora em termos mundiais que tanto, mas tão pacientemente, procura. Controlando as produções e as rotas comerciais africanas, a rota do Mar Vermelho, a rota do Cabo e a rota do Atlântico Sul pela projeção insular, a China não precisa de mais nada para se impor como uma superpotência mundial e uma superpotência dominante. É algo que a todos devia assustar. Todos deviam pôr em alerta para que algo ainda possa ser feito. Pelo menos garantir o pouco que resta dos mercados africanos. Que é pouco, mas é sempre melhor do que nada. Mas, sinceramente, não vejo grandes perspectivas disso acontecer. A antiga e também muito enraizada presunção de ocidentalidade, postulada pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, ainda impede que os europeus, e em especial os seus políticos, assumam África como incontornável e absolutamente fundamental em qualquer ordenamento geopolítico e geoeconómico mundial. Será demasiado tarde quando os políticos entenderem que a África negra deixou de ser o conjunto das ex-colónias de quem é preciso cuidar, mas sim um colosso macroeconómico e macropolítico com quem é obrigatório negociar. Em África, a humanidade teve o seu berço. Em África, a humanidade tem o seu futuro. Veremos a quem esse futuro irá sorrir. Deixo, como é costume, nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais
para quem se interessa por esses assuntos. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados a estes temas e que tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.